Foca no Enem. Oferecimento: estude em uma universidade única. E se é única, é UNP. Muito boa tarde, bem-vindos ao Foca no Enem. Nós estamos de volta com a nossa penúltima aula aqui no nosso programa e o assunto de hoje é matemática. E olha só, tem gente que morre de medo e acha que é uma disciplina super difícil. Eu vou confessar que eu morro de medo, viu? É uma disciplina difícil sim, mas já conversei com o professor Daniel, que está aqui com a gente hoje, que disse que vai simplificar o assunto matemática, vai resolver esse problema de números e vai dar muitas dicas para a gente nessa aula de matemática. Professor, a única pergunta que eu vou fazer para o senhor hoje, tudo bem? Tudo tranquilo. Bem-vindo ao Foca no Enem. Valeu, obrigado. É nisso que eu vou poder te ajudar hoje em matemática. Tranquilo. Ó, fica à vontade, esse aqui é seu quadro, aquela 2 ali é a sua câmera. E ó, eu costumo dizer a todo mundo que vem aqui, o Foca no Enem é a sala da nossa casa, não é nem a sala de aula. Então hoje a gente vai falar de matemática, fica à vontade. Eu vou auxiliando no passo slide, vamos pro próximo. Fica à vontade aí, Diego. É nisso que eu vou poder ajudar hoje, professor. Beleza. Fica à vontade, olha só, pode ficar até em pé se quiser. Valeu. Obrigadão. Vamos embora falar de matemática. Valeu, gente. Bem, gente, vamos lá, né? Vamos começar a falar aqui sobre essa prova aí do Enem, que é tão esperada, prova de matemática, tão comentada, tão temida por tantas pessoas, né? A maioria das pessoas sente enorme dificuldade quando se trata de cálculo, mas a questão da matemática no Enem se trata muito mais da lógica do que a própria teoria. É claro que é necessário que a gente tenha a teoria em dia, tenha praticado bastante, porque a matemática vem disso, vem de muita prática, né? Se você não pratica, você não consegue deixar aquela questão na sua mente, porque no Enem, se você prestar atenção de todos os Enems passados, as questões praticamente ela envolve a interdisciplinaridade, então você tem que ter o conhecimento expandido para todas as disciplinas e, no entanto, saber aplicar a teoria matemática dentro das questões que envolve lá no Enem, né? As questões são grandes, realmente, mas é necessário você manter o foco a partir do momento que começa a prova até o final. O importante é que você faça as questões que a gente já sabe de praxe, isso é bem clichê, mas você faça todas as questões que você sabe no momento, né? Não se prenda no instante que você começa a prova nasquelas questões que você vai demorar, né? Você acha que sabe, mas ainda não sabe como começar a questão. Vá diretamente naquelas questões que você realmente sabe fazer. Depois que você fizer elas, depois que o seu cérebro esquentar, né? Aí você começa naquelas questões que realmente requer um cuidado a mais. Não perca tempo, Enem requer bastante que você ganhe tempo, ao invés de perder tempo numa questão que você realmente sabe, mas deixa isso para o finalzinho, né? Então, já começamos com boas dicas show aí, de bola, né? Isso aí. Já começamos com excelentes dicas e a gente vai começar falando de geometria. Vamos umas dicas aí de geometria. Geometria plana. Ó, como eu vou poder ajudar aqui na cola hoje. Fica à vontade, Daniel. Beleza, Diego. Então, olha só, a gente vai começar aí com o top 1 do Enem, né? Que é o estudo sobre a geometria. Se você vai para uma prova de matemática sem saber a geometria, olha, liga o seu alerta aí, tá? Mas o que é que você precisa saber numa prova de geometria? A gente começa aqui falando sobre o estudo de triângulo. Por quê? Porque todo polígono, você consegue quebrá-lo em formas de triângulo. Então é necessário você ter o conhecimento sobre triângulos. Os triângulos, eles vêm como a sua classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, é super importante que você entenda o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo equilátero e o que é um triângulo escaleno. Eu costumo dizer assim, essa classificação quanto aos lados, entre esses 3 nomes que aparecem aí, existe um deles que é o mais feio de todos. Geralmente, 99% das pessoas dizem que o escaleno é o mais feio, é o nome mais chato de se pronunciar ou de se ouvir. E não é à toa, porque o escaleno, ele mostra que o triângulo tem todos os lados diferentes. E já no triângulo equilátero, esse equi vem de equivalente, significa dizer que todos os lados têm a mesma medida. Consequentemente, todos os ângulos têm a mesma medida. Um ponto importante do triângulo equilátero, quando você vai estudar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que você sabe que é 180 graus, ora, se no triângulo equilátero todos os ângulos têm a mesma medida, significa dizer que, por ter 3 ângulos, 3 vértices, 180 dividido para esses 3 vértices dá 60 graus para cada um. Isso faz com que todos os ângulos sejam iguais e todos os lados tenham a mesma medida. E, em se tratando do triângulo isósceles,
Como o escaleno tem todos os lados diferentes, o equilátero todos os lados iguais, o isósceles, esse iso vem de 2, ou seja, só tem 2 lados iguais. O lado que é diferente a esses outros 2 no triângulo isósceles é chamado de base do triângulo, ok? Na segunda parte, a classificação quanto aos ângulos, a gente tem o triângulo retângulo, o triângulo obtusângulo e o acutângulo. Dentre esses, um mais importante saber sobre o triângulo retângulo é falando sobre o teorema de Pitágoras e sobre as razões trigonométricas que a gente vai vir a comentar nas questões. Seguindo em frente, a gente fala sobre os segmentos notáveis, que são as bissetrizes, a altura de um triângulo, a mediana e a mediatriz. Por incrível que pareça, pessoal, é super importante e fundamental que você tenha em mente a definição, o que significa cada palavrinha dessa daqui. Vamos começar aqui pela bissetriz. O que significa uma bissetriz? Lá na hora da prova você vai encontrar provavelmente algo que remete a esse nome bissetriz. Bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio. Ou seja, se você tem um ângulo formado por uma inclinação de 60 graus e você passa uma bissetriz nesse ângulo, você vai dividi-lo em 30 e 30. 30 graus para um lado e 30 graus para o outro lado. Depois você tem a altura. A dica que eu lhe dou é que quando você estiver fazendo a questão da geometria e requerer lá o assunto sobre altura, quando você traçar uma altura, você sempre coloque o ângulo representado à altura. Porque o que, na verdade, que significa uma altura? A altura é um segmento de reta que parte de um vértice, a gente está falando de um triângulo, então parte de um vértice de um triângulo e vai de encontro ao lado oposto a esse vértice, formando um ângulo de 90 graus. Então, no pezinho dessa altura, quando encontra a sua base, você faz um ângulozinho lá de 90 graus, coloca aquele quadradinho com um pontinho no meio, ou então fala, olha, aqui é 90. O que muitas pessoas pecam na hora de uma questão de matemática é que elas ficam pensando mais na questão do que escrevendo. Então, a dica que eu te dou é, tá lendo a questão, grifa o que é mais importante e se tiver figuras, começa a escrever matemática de escrita, tá? Não fica pensando na hora da prova, não se deixe ser levado pelos seus pensamentos, porque às vezes ele te leva para um lado, você acaba esquecendo o que pensou, quando volta para a questão já tem sumido tudo, né? Então, na hora da questão, grifa o que é importante. Mas, Daniel, o que é importante na hora da questão? Tem muita gente que até hoje vai ler uma questão de matemática e acha que tudo é importante. Na verdade, gente, o que é que você precisa saber na questão de matemática? É o que ela quer, grifa o que ela quer, a perguntinha dela, calcula o valor daquilo, então grifa. Outra coisa, o que ela te dá. O que é que ela te dá? São números. O que são os números? O que está tudo representado por algarismo e a unidade de medida daqueles números. Tendo isso em vista, você tem o que ela quer, o que ela te dá, e aí você vai jogar seu conhecimento em cima. Então, se tratando da altura, a gente vai para a mediana. O que é que significa a mediana? A mediana também é um segmento de reta, que no triângulo, ela parte de um vértice e vai de encontro ao ponto médio de um lado oposto a esse vértice. Ou seja, a mediana ela se preocupa aonde ela vai chegar nesse lado, tocando no seu ponto médio, dividindo aquele lado em dois lados, em dois segmentos de mesma medida. Por exemplo, se um lado de um triângulo tiver 6 centímetros e você traçar uma mediana em relação a esse lado, o que antes era 6 centímetros vai virar 3 e 3. Tudo bem? Então, por fim, a mediatriz. E o que é que significa ela? Olha, a mediatriz é um segmento, ou uma reta, na verdade, que ela tem uma particularidade semelhante à mediana e à altura. Por quê? Porque na mediatriz, ela é uma reta que passa perpendicularmente em relação aos lados de um triângulo e tocando no ponto médio desses triângulos. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês aqui é sobre o ponto de encontro desses segmentos notáveis, sobre a bissetriz, a altura, a mediana e a mediatriz. Como é que o Enem pode pedir isso na hora de uma prova? Algo mais teórico, que é importante que você saiba o significado desses pontos de encontro e o que é que ele vai influenciar na sua questão. Por exemplo, a bissetriz. O ponto de encontro das bissetrizes é chamada de incentro. A gente até colocou aqui, né? Incentro. O que é que significa esse incentro? Incentro, esse prefixo aqui, in, dá uma ideia de algo que está dentro, né? Então, esse incentro significa o centro de uma circunferência que está inscrita no triângulo. Mas o que é algo inscrito, Daniel? Olha, uma circunferência inscrita é quando o triângulo ela tangencia a circunferência. E tangenciar é tocar em um ponto da circunferência, ou seja, cada lado do triângulo tem um ponto em comum com a circunferência, certo? Isso significa dizer que os lados de um triângulo
está a uma mesma distância a esse ponto central, chamado de incentro. Depois a gente tem o ortocentro, que é o encontro das alturas. A gente tem aqui o baricentro, que é o encontro das medianas. E o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Um detalhe que eu quero deixar aqui sobre o circuncentro, assim como o incentro, é que o circuncentro, o in dá a ideia de dentro, ou seja, a circunferência está inscrita no triângulo. Já no circuncentro, a circunferência está circunscrita. Quando ela circunscreve um triângulo, significa que os vértices do triângulo é um ponto comum da circunferência. Ou seja, os vértices do triângulo estão a uma mesma distância desse circuncentro. A circunferência está passando por fora, tocando nos vértices do triângulo, e o centro está lá no meio. Uma questão que ele pode pedir semelhante ao incentro e ao circuncentro, ao incentro seria mais ou menos assim. Dado 3 ruas formando um triângulo, a prefeitura quer instalar, por exemplo, uma caixa d'água que seja a mesma distância a essas 3 ruas, ou seja, equidistante às 3 ruas. Qual seria o ponto onde ele teria que colocar essa caixa d'água? Ora, se está equidistante às 3 ruas, aos 3 segmentos que formam um triângulo, seria no incentro, certo? Caso contrário, se ele quer instalar uma caixa d'água que seja equidistante a 3 casas, representando pontos de um triângulo, seria relacionada ao circuncentro. Então, posição no meio entre 3 pontos seria circuncentro. Posição no meio entre 3 segmentos seria o incentro. Um detalhe que eu quero deixar claro é que vocês revisem a parte do baricentro. Existe um teorema que é bastante famoso e bastante usual e recorrente demais no Enem. Recorreu uma questão que usava o baricentro no ano de 2013 e também no ano passado, que você precisava do conhecimento do baricentro. O que fala a teoria do baricentro? Ele diz assim, quando você tem uma mediana, um segmento que liga um vértice até o lado de um triângulo, aquele ponto de encontro chamado de baricentro, ele divide esse segmento em 2 segmentos de medidas diferentes, mas que são proporcionais. Significa dizer que, se você pegar do vértice até o baricentro, aquela medida representa 2/3 de toda a sua mediana. Ou seja, aquele outro pedacinho que vai do baricentro até a base representa 1/3 de toda a sua mediana. Então, preste bem atenção e fique ligado nisso daí, tá? Outra coisa é a parte do círculo e de circunferência. É crucial você ir para uma prova de geometria e tendo em vista todo o conhecimento sobre círculo e circunferência. A dica que eu dou para vocês é que vocês estudem a área de setor circular e de comprimento de arco, porque a gente está acostumado muito a usar apenas a área de um círculo e a área de o comprimento de uma circunferência, né? E esquece que o círculo ele pode ser quebrado em fatias, como se fosse uma pizza. E tem como determinar a área de cada fatia daquela, sabendo qual é o ângulo de varredura daquela fatia de pizza, né? Assim como o comprimento do arco. Você pode pegar um bambolê, por exemplo, e quebrá-lo. Quando você quebra, você tem um novo comprimento, que é um pedaço de uma circunferência inteira. Se você tem como calcular a circunferência inteira, você tem como calcular um pedaço daquele arco, levando em vista apenas o ângulo de varredura do seu raio, ok? Então, essa aqui é umas dicas que eu estou dando para vocês em relação à geometria plana e pode ter certeza que vai ter pelo menos uma questão que vai envolver isso daqui na prova do Enem. Certo, pessoal? Então, tirou onda. Vamos passar para uma questão, professor? Vamos lá. Vamos ver aqui uma questão sobre isso que a gente está falando. Questão aí sobre geometria plana do Enem de 2013. Vamos aí, professor. Vamos lá. Então, a questão diz o seguinte, olha só. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida Rzão, certo? Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Aí ele deu uns dados aqui para a gente, que foi dizendo, utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3. E ele pergunta, o valor de R em centímetros é igual a... Primeira coisa, está lá na hora da prova, você vai grifar o que ele quer. O que ele quer? Chega lá, o valor de R em centímetros. Grifa isso na prova, certo, gente? Depois, o que é que ele te dá para você chegar nisso? Aí ele disse aqui, olha, ele deu a figura
Nessa figura, ele mostrou quanto vale o raio dessas circunferências menores, todas são iguais, de raio 30 centímetros, e ele disse que existe um espaçamento entre a circunferência maior e as circunferências menores, um espaçamento de 10 centímetros, certo? Quando você grifar isso, aí você vai começar a tentar enxergar a questão. A geometria, ela tem da sua parte ótica, né? Se você não está trabalhando essa parte ótica, essa visualização, geometria você tem que enxergar, tá? É crucial que você trabalhe a parte de simetria, na parte de geometria plana, tudo bem? Que você possa enxergar, porque na geometria você vai fazer traços, você vai ligar segmentos, enfim, tudo que facilita o seu cálculo. Eu costumo dizer assim, quando você está fazendo questões de matemática, você tem que viver a questão. Para quê? Para que ela se torne menos difícil. Quando você vivencia algo, você traz ela para o seu mundo. Então ela deixa de ser algo estranho para você até um certo ponto. Ela pode ser estranho no ato de fazer, mas quando você traz ela para o seu mundo, ela parece que abre um norte diferente, um horizonte diferente. Parece que existe uma luz no fim do túnel, né? Aí você vai se aproximando dessa luz, como? Você já sabe que se trata de circunferência e quer saber de raio. Aí você traz lá o estudo sobre geometria plana, de circunferência, tudo que envolve a circunferência, mas tem um detalhe a mais, tá? Essa questão a gente vai passar para o próximo slide e já vai vir a resolução pronta e a gente vai comentar o passo a passo de como foi feita essa resolução, de como a gente chegou, do que precisa para poder resolver essa questão, certo, gente? Próximo slide. Então, olha só, aqui já está toda a resolução, mas a gente vai comentar como foi que chegamos nessa solução final dessa questão anterior, né? Olha só, sempre quando você pegar uma circunferência, uma questão que envolver 3 circunferências, isso aconteceu o mesmo jeito no ano passado. A única diferença é que não tinha essa circunferência grande. A única diferença era essa no ano passado. Ou seja, a questão de 2013 se repetiu no ano passado. Então, se você vem trabalhando nas questões do Enem, olha, é provável que apareçam questões bem parecidas, pode ser com um contexto diferente, ao invés de falar de sapato, ele vai falar de sandália. Mas você já vai ter uma ideia porque você vai trazer para o seu mundo, né? Tudo é X, quando você não conhece algo, tudo é um X que você chama, né? Então, olha só, a ideia principal aqui é que quando aparecer essas 3 circunferências tangenciando, ligue todos os centros delas, de modo que quando você liga o centro C até A, até aquele outro ponto, você forma aí um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo especial, que a gente já tem comentado sobre ele. Equilátero. Olha só, perfeito. Diego já está falando aqui, é um triângulo equilátero. Tá vendo aí como é que são as coisas? Já está aprendendo tudo. Olha só, então esse raio daqui para cá é 30, daqui para cá é 30, e todos vão ser 30, 30, 30, 30. Ou seja, é um triângulo cujo lado mede 60, todos os lados são iguais, é um triângulo equilátero, como já falou Diego. Todos os ângulos têm a mesma medida, e aí você já traz à tona todo o conhecimento da parte de triângulo, né? A questão é, não perca o foco, tá? O foco da questão é descobrir quem é R. É muito importante aonde você vai posicionar esse raio. Note que a questão, ela já colocou esse raio em uma posição que te incentiva a chegar apenas naquele ponto ali de Rzão. Mas o raio é seu, a figura é sua, esse raio ele pode girar na sua circunferência até parar num ponto onde você se sinta mais à vontade de encontrá-lo. Aí o que aconteceu? Eu peguei o raiozão que está lá e trouxe ele até essa posição aqui. Tudo bem, gente? Trazendo essa posição, eu já sei de 2 coisas sobre esse raio. Que esse pedacinho aqui vale 10 e esse outro pedacinho vale 30. O que me preocupa agora é só encontrar esse outro pedaço. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa sobre o triângulo equilátero. O ponto de encontro, esse meiozinho aqui do triângulo equilátero, ele é tanto o ponto de encontro das bissetrizes, como da altura, como da mediatriz, como da mediana. Em particular, quero falar da mediana, porque esse ponto aqui, ele é o baricentro. Se ele é o baricentro, significa que esse segmento que vai do vértice até o centro, como a gente já comentou sobre o teorema do baricentro, ele é o quê? Ele é 2/3 de todo o segmento do seu triângulo retângulo, né? Do seu triângulo equilátero, desculpe. Mas, Daniel, tudo bem. Eu sei que é 2/3 disso aqui tudo, mas como é que eu faço para achar isso aqui tudo? Porque eu preciso dele para saber quem é esse pedacinho. Mas, gente, eu não acabei de falar para vocês que por esse ponto passa também a altura. Quando você traça a sua altura, ou seja, um segmento que sai do vértice e é perpendicular a esse lado, você bota um ângulozinho de 90 graus, exatamente aqui. Aí você tem um triângulo agora retângulo. Olha, sempre quando você traça em um polígono, você traça um segmento ligando um vértice a um lado, um vértice a um vértice oposto, você está quebrando a sua figura em novos polígonos. Quando você quebra em novos polígonos, o que é que acontece? Você vai ter novos estudos sobre novas figuras planas.
vai acontecer de você quebrar um triângulo em 2 triângulos, o que era equilátero passa a ser 2 triângulos retângulos, e aí você vai trazendo todo o seu conhecimento sobre a geometria plana, né, na parte de triângulo. Aí o que é que você tem? Bem, aqui eu já fui um pouco mais direto, usando uma formulazinha, mas eu vou falar de 2 modos para você chegar nessa resolução da altura, tá? No triângulo equilátero, a altura é sempre dada assim, ó, é o lado do triângulo multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Mas eu costumo dizer, não decore fórmulas não, é que eu botei só para a gente economizar slide, certo? Porque a ideia é a seguinte, você não conhece essa medida? Não vale 60? Você não conhece essa que vale 30? Se esse triângulo é um triângulo retângulo, eu chamo aqui a nossa teoria do Teorema de Pitágoras. Falou em triângulo retângulo, medidas de lado, você chama Teorema de Pitágoras. É sempre assim, gente, é sempre. Tem lá um triângulo retângulo. Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é Teorema de Pitágoras. O cara chegou no seu ouvido e falou assim, triângulo retângulo, você, Teorema de Pitágoras. Agora, o que vai acontecer depois, se vai dar certo ou não, depende dos dados da questão. Nesses dados, ele está envolvendo apenas medidas de lado. E Teorema de Pitágoras fala exatamente isso. Quando você tem um triângulo retângulo e é dado 2 segmentos, como é que eu faço para achar o terceiro? Ele fala assim, o quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui, oposto é o que está na frente. Então o ângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Se eu não sei a altura, eu chamo ela de x. Aí você faria 60 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isso resulta exatamente nessa resolução que, ao substituir 60 no lugar de L, eu encontro que a nossa altura é exatamente 51 centímetros. Um detalhe aqui é que, nessa fração, muita gente se confunde no seguinte. Muita gente quer multiplicar 60 por esse 3zinho que está dentro da raiz. Gente, raiz de 3, ele é um número, ele não é 3. Como foi dito na questão, raiz de 3 é 1,7. Logo, você não pode multiplicar uma coisa por algo que você ainda não conhece, ainda não determinou. Para isso, eu tenho que substituir. Por quem? Pelo que deu na questão, 1,7. Multiplicando, chego a 51. Sendo assim, o segmento AO, como já foi dito antes, ele é 2/3 do segmento AB, que é a sua altura. 2/3 de H, onde H é igual a 51. Resolvendo essa operação, fique à vontade para achar o 34. Você pode dividir por 3 e multiplicar por 2, ou você pode multiplicar por 2 e dividir por 3, a operação continua sendo 34 o valor final, certo? Ora, se esse segmento verde é 34, e eu já sei quanto vale esse aqui, que vale 30, que é o raio, e esse que vale 10, quanto é que vale o raio todo? É só somar tudo, a questão fica super simples agora, né? Então, 10 mais 30 mais 34, 74. E aí, qual a alternativa, Diego? Alternativa letra C, que está escrito demais, ali. Né? Professor, segura aí que a gente vai para o intervalo. É rapidinho, mas antes você quer saber mais dicas de conteúdo? É só acessar, você já sabe, www.programorienta.com.br/Enem. 2 minutos e a gente está de volta para continuar falando de matemática com o professor Daniel Andrade. Não sai daí, foca no Enem, volta já! Estamos de volta com Foca no Enem. Agora eu tenho uma dica muito importante para você. Já imaginou estudar em uma universidade única com diferenciais que vão fazer você ganhar o destaque que precisa no mercado? Estamos falando, claro, da UNP, uma grande universidade única com seus mais de 60 mil alunos formados. Só a UNP tem a maior infraestrutura do estado e os melhores laboratórios para atividades práticas, incluindo o maior parque tecnológico do estado. A UNP também é a única com hospital simulado e o conceito máximo em medicina pelo MEC, além de outros cursos que estão entre os melhores do Brasil. E ainda professores, mestres e doutores e mais de 900 empresas conveniadas para estágio. É isso mesmo, sem contar com os mais de 150 mil atendimentos prestados por alunos à população. Aí sim é ser única, hein? Por isso, faça parte de uma universidade sem comparação. Inscreva-se agora em www.unp.br ou ligue 4020 7890. É única, é o UNP. Um beijo para todo mundo da UNP, muito obrigado pela parceria. Professor, vamos direto para a pergunta de aluno? Vamos lá. Vamos dar uma olhada na pergunta. Quando eu devo usar o Teorema de Pitágoras? A gente falou sobre isso no outro bloco, não falamos? Falamos exatamente quando sobre isso. devemos usar Então, o Teorema de Pitágoras? o Teorema de Pitágoras você vai sempre usar quando tiver um triângulo retângulo e for dado a medida de 2
catetos, ou um cateto e uma hipotenusa, enfim, for dada a medida de 2 segmentos, para você ter que determinar o outro. Ou todos os segmentos tiverem em relação a uma única incógnita. Sendo assim, você aplica o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados do cateto. Teorema de Pitágoras. Vamos para outra pergunta, professor? Quando devo usar as razões trigonométricas? Perfeito. As razões trigonométricas você sempre vai utilizar quando se tratar de um triângulo retângulo, mais detalhe. Lembra que a gente falou do Teorema de Pitágoras? Só que nas razões trigonométricas você usa o seno, o cosseno e a tangente, ou a tangente, sempre que o triângulo retângulo oferecer a você medidas de lados e também envolver ângulos. Ou seja, quando houver a relação entre lados e ângulos, você chama as razões trigonométricas, o seno, o cosseno ou a tangente. Só lembrando que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o seno sobre o cosseno, que resulta em cateto oposto pelo cateto adjacente. Show de bola! Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Dá uma olhada. Qual a diferença entre arranjo e combinação? Qual a diferença entre arranjo e combinação? Nem sabia que isso era matemática. Pois é, viu, Diego? Olha, o arranjo e a combinação. No arranjo, você tem uma operação que envolve de um grupo, de uma quantidade X de elementos, você tenta formar grupos com uma determinada quantidade de todos esses elementos. Só que no arranjo, a ordem desses elementos importa totalmente na sua resolução final. Por exemplo, se for formar uma dupla, eu e Diego, ou Diego e eu, essas duas duplas formadas são totalmente diferentes, tendo em vista se tratando do arranjo. Mas já na combinação, eu e Diego, ou Diego e eu, é a mesma dupla. A combinação ela conta como se fosse uma dupla só. Então, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem dos elementos da escolha não importa. Diego e Daniel, nova dupla sertaneja. Vamos para a última pergunta aqui. Quando usar o x do vértice ou o y do vértice? Boa. Olha, o x do vértice e o y do vértice é uma pergunta que os alunos têm feito constantemente, né? Dado a questão em si, é necessário que você a interprete, coloque ela na sua forma algébrica de uma função quadrática e aí você vai interpretar o que ele quer na questão. O que ele quer está naquele lugar do xzinho, ou seja, quando você tem a função quadrática, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o que ele está pedindo está no lugar de x quando você interpretou a questão, então você vai no x do vértice. Caso contrário, se estiver no lugar do y, você calcula o y do vértice. Só lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a e o delta lá no y do vértice, menos delta sobre 4a. É isso aí, acabou o nosso tempo aqui na televisão, mas você já sabe que o Foca no Enem, claro, continua na internet. E galera, olha, presta muita atenção, você que ficou aqui na TV, muito obrigado, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo sábado. Lembrando de acessar www.np.br/Foca no Enem. A gente se encontra na internet. Tchau! Foca no Enem. Oferecimento: estude em uma universidade única. E se é única, é UNP.